É Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus meu sol fulgente, meu tesouro permanente. Eu por isso seguirei e jamais o deixarei. As pessoas geralmente perguntam a respeito do currículo e eu digo: o meu único currículo é ser filho do Geraldo e da Madalena. Então eles perguntam: mas você não vai falar que é médico, que isso, que aquilo outro? Eu digo: não, para quem é filho de Geraldo e Madalena, tudo isso é obrigação. Porque afinal de contas eu recebi tanto deles que nada mais é isso do que a sequência natural do amor e das oportunidades educativas que eles me deram. E é assim que eu encaro também a oportunidade de nós estudarmos aqui. Eu estava ouvindo o nosso querido Evandro cantar e pensando como que a música eleva, porque ele carinhosamente dedicou a música e eu me permiti fechar os olhos e entrar no clima, e adoro essa música, por acaso, sem acaso, e a gente se transporta realmente a um outro plano através da conexão com a arte, porque a arte é a expressão do divino, e a arte elevada, a arte a serviço do bem, ela é uma conexão direta com os altos planos da vida. Então começamos essa tarde muito alegremente. Quero cumprimentar também os amigos que nos acompanham de casa. Nós vamos falar a respeito das curas de Jesus e o faremos em 2 tempos. As curas de Jesus foram sempre tidas como atos miraculosos. No entanto, a ciência espírita veio nos abrir e nos descortinar um mundo novo, desconhecido, ainda inacessível ao nosso conhecimento até então. Porque com Kardec nós vamos aprender que aquilo a que chamamos milagres nada mais são do que eventos naturais explicados por leis ainda desconhecidas e que estão ocultos aos nossos olhos. E por desconhecermos e por transcenderem a capacidade de acessarmos o conhecimento que ali está, então nós chamamos aquilo de milagre. O milagre, portanto, para o Espiritismo não é uma derrogação da lei natural. O milagre é o anúncio de leis naturais desconhecidas. E aquilo que nós chamamos de miraculoso nos faz é ampliar, é expandir. Allan Kardec se ocupou disso no capítulo 15 do livro A Gênese, e ele vai explicar do item 10 ao item 28 algumas curas de Jesus, que vale a pena o estudo, porque então com Kardec, nós vamos perceber que por detrás daqueles eventos surpreendentes estão leis ainda mais surpreendentes, como por exemplo a do magnetismo. Jesus era capaz de irradiar uma profunda qualidade de magnetismo pessoal. Porque o magnetismo nada mais é do que a energia que nós irradiamos, fruto do metabolismo das nossas células orgânicas, em associação com as nossas células do corpo espiritual. Pode-se inclusive separar e falar de um magnetismo animal, aquele que está ligado às células físicas, como de um magnetismo espiritual, daquele que está ligado às realidades espirituais ou que é transmitido pelos espíritos através de nós. O fato é que, na maioria das vezes, estes fenômenos estão interligados e estão realizados em conjunto e fazem verdadeiros prodígios. Kardec vai dizer que, se o homem associasse a irradiação do magnetismo à oração, poderia fazer milagres desconhecidos ainda pela ciência. E na verdade, estes milagres que nós vimos Jesus fazer de forma tão espetacular são realizados em toda parte, a todo tempo. Nós temos relatos de curas espontâneas, de curas instantâneas, temos relatos de melhoras físicas, de bem-estares, de modificações orgânicas nos mais variados locais. Nós mesmos já acompanhamos na casa espírita que frequentávamos um episódio mais impactante de uma pessoa chegar na cadeira de roda e sair andando, porque ela não era
uma pessoa que estava lesada na coluna de uma forma permanente. Ela tinha tido uma paralisia sem causa aparente. Na verdade, aquela situação estava ligada a um processo obsessivo. E tão logo ela pôde receber o magnetismo através do passe humano espiritual que a casa espírita oferece, e o espírito que estava a ela ligado pôde ser igualmente amparado e auxiliado, houve uma desconexão magnética que permitiu tamanha repercussão no nível físico que ela teve condições de sair caminhando. Claro que não aquele caminhar firme, um caminhar ainda trôpego, mas numa condição extremamente melhorada do que aquele que ela chegou naquela noite. Nas igrejas, nos templos, fora, nos consultórios médicos, nas cirurgias e tantas situações, nós ouvemos relatos desta natureza. O que nos surpreende em Jesus é aqueles eventos terem sido realizados de forma tão evidente, tão clara, à luz do dia, na frente das pessoas e de forma instantânea. É isso que choca, porque Jesus fazia de uma forma muito clara. Chegava um cego para ele e saía enxergando. Chegava um paralítico, saía andando. Ele visitava alguém, né? A mulher com hemorragia toca-lhe os pés e estanca-lhe a hemorragia de forma imediata. Estes fenômenos, eles são surpreendentes porque eles são imediatos e transcendem aquilo que é o nosso conhecimento, como por exemplo, o da capacidade de regeneração tecidual instantânea, que nós não temos conhecimento de como pode ser feito com as técnicas científicas que temos até o presente momento. Embora vamos chegar lá e vamos ainda ter um tempo que isso vai ser, né, sabido. Mas é interessante perceber isto no Cristo. O Cristo terapeuta é um profundo pedagogo. Jesus tinha uma técnica terapêutica para cada doente. É muito interessante observar as curas de Jesus. Ele não repete postura, quase. Os relatos do Evangelho nos falam de uma postura com cada enfermo. Um, ele espera que ele busque. Outro, ele vai até aquela pessoa. A uma pessoa ele impõe a mão. A outra ele simplesmente dá uma voz de comando. Para outro, um cego, ele cospe no chão, faz barro e passa no outro. Para outro, ele manda se lavar no tanque. Interessante perceber a postura terapêutica de Jesus. Por quê? Porque o terapeuta é aquele que conduz a Deus. A palavra terapeuta significa o que conduz a Deus. E um terapeuta que está em sintonia, ele sabe que cada doente é um indivíduo. E o que é tratado não é a doença, é o ser, é o sujeito. E cada sujeito precisa de uma terapêutica particularizada. Precisa ser individualizado. Tem uns que precisam de terapia de choque, tem outros que precisam da suavidade de uma brisa. Jesus sabia ter uma postura terapêutica com cada um deles. A primeira coisa a se notar em Jesus terapeuta é que ele não curava a todos. Jesus andava no meio da multidão e pincelava aqueles que ele queria curar. Diz o Evangelho em várias passagens que as multidões acotovelavam Jesus. E Jesus se importava com isso? Não. Toda aquela multidão queria a mesma coisa. Cada um queria um pedacinho dele. Não é? Cada um queria um pedacinho dele. Dá para a gente imaginar lembrando de Chico Xavier. Chico Xavier estava lá, alquebrado, não é? Com toda aquela dificuldade orgânica, com aquela luta para poder ficar em pé devido à velhice, devido às suas doenças. Mesmo assim, com seu grande amor, se predispunha a ir ao grupo espírita. E o que é que o povo fazia? Tinha compaixão do Chico? Não. Olhava para o Chico? Não. Cada um queria um pedacinho do Chico. Aí ficava aquela fila enorme do beijamão, não é? Que durava horas. Quem se importava com a dor no braço do Chico? Quem se preocupava se o Chico estava com fome? Quem queria saber se o Chico estava alegre ou triste com aquilo? A multidão faminta de amor, ela quer um pedaço daquilo que ela adora, não é? Por quê? Porque Chico nos fazia sentir na presença do Cristo. O amor dele era tamanho que todos aqueles que estavam lá podiam sentir algo diferente, distinto nele. Então queriam estar com ele. Com o próprio Cristo, vocês já imaginaram como seria isso? Ele era cotovelado pelas pessoas. No entanto, diz o Evangelho, só alguns eram curados. Por quê?
porque para estar curado não basta que haja vontade da vida ou dos agentes da vida para nos curar. É preciso que nós estejamos prontos para ser curados. Da mesma forma que só nós nos enfermamos, só nós podemos nos autocurarmos. Jesus, via de regra, não curou ninguém. Essa afirmativa pode ser chocante, mas o que Jesus fez foi reconhecer os que estavam prontos no processo de autocura para dar-lhes um complemento ao processo. É como se a pessoa chegasse bruta e Jesus desse a polida final e entregasse o modelo pronto. Mas quem fez o trabalho bruto? Aqueles que estavam lá dentro. Jesus olhava para o indivíduo e dizia: vai, a tua fé te salvou. Queres ficar são? Pergunta ele ao paralítico da piscina de Betesda. Jesus tinha uma postura com cada um. Ele reconhecia o movimento que está dentro da pessoa. Então a pessoa já estava apta a esgotar a sua prova, a modificar o seu panorama interno, a amadurecer para a vida, já tinha feito o que era possível dentro do seu alcance. O que Jesus faz? Jesus dá o complemento que não era possível àquela pessoa como representação da divindade. Ele oferta para a pessoa aquilo que ela não tinha. O que Jesus oferta? Jesus oferta o fluido magnético curativo. Ele oferta um conjunto de substâncias fluídico, energéticas, da natureza, que eram capazes de ser mobilizadas pela força do seu pensamento e atraídas, direcionadas para aquele indivíduo. Então, nas curas de Jesus, nós vamos ver dois movimentos básicos. Um é da cura ativa e o outro é da cura passiva. A cura ativa é aquela em que Jesus, pela ação da sua vontade, direcionava o magnetismo curativo até o foco enfermo, produzindo uma reestruturação orgânica e celular naquele membro ou naquele organismo. É Jesus direcionando o fluido curativo para o olho, para as pernas atrofiadas, para a coluna e o sistema nervoso, para reestabelecer o órgão que era necessário naquele indivíduo. Isso Jesus o fez todas as vezes em que ele desejou ativamente dar a alguém esse toque final de cura. Nesse movimento, o que Jesus fazia? Jesus atraía do globo as substâncias curativas que necessitasse, ou as produzia com a força mental elevada e direcionava como um jato, como um dardo, diretamente àquele órgão enfermo, produzindo uma regeneração tecidual imediata. Na natureza existem os elementos curativos totais que nós precisamos. Emmanuel responde isso em uma das questões no livro Consolador. Alguém pergunta a ele a respeito da lepra e a respeito da hanseníase, se teriam cura, e ele diz assim: a cura para todas as doenças está na natureza. Deus já as disponibilizou. No entanto, o homem tem a tarefa de descobri-las pouco a pouco, de acordo com seu próprio movimento. Jesus fazia o quê? Primeiro, ele conhecia tudo que estava na natureza. Segundo, ele era capaz de extrair. Os espíritos de natureza superior, ou aqueles com conhecimento, eles são capazes de extrair da natureza, com a sua força mental, o fluido específico curativo de algumas plantas. A ação da sua vontade atrai aqueles fluidos, e aqueles fluidos podem ser mobilizados por ação de uma força mental potente. Então, o que Jesus fazia na natureza era recolher o que ele precisava. Se ele já possuía em si mesmo, ele apenas direcionava a potência da sua mente àquela realidade. André Luiz vai descrever no livro Evolução em Dois Mundos que o nosso pensamento gera ondas e essas ondas têm especificidades. Falando muito rápido? Não? E essas ondas têm especificidades. Ele vai nos dizer que as ondas de natureza inferior, elas são de grande amplitude e baixa frequência. Significa que elas são ondas que são assim, altas, depois vão lá embaixo e elas ciclam com vagarosidade. Portanto, elas têm baixo poder de penetração. No entanto, as ondas elevadas, as ondas do amor e suas afins,
são ondas super ultra curtas. Elas têm baixa amplitude e elas são rápidas. E elas têm um alto poder de penetração. O que Jesus então fazia? Ele mobilizava a sua força mental para produzir ondas mentais super ultra curtas, de alto poder de penetração no órgão, que fazia com que houvesse uma reorganização genética ali imediata, que produzia multiplicação celular imediata, que regenerava células adoecidas e que fazia com que o órgão ficasse funcionante. Isso pela força do seu poder mental. Hoje em dia nós já estamos começando a conhecer esse mecanismo. O Espiritismo nos explica que o pensamento gera, ele verte do corpo mental. Então, para começar, o pensamento não é um produto da mente, do cérebro. Ele é produto da mente. E a mente não está no cérebro. A mente está no corpo mental, mais profundo. Então, ali do corpo mental mais profundo, vibra o pensamento. E Emmanuel diz que esse pensamento vibra como linhas de força ou infracorpúsculos, que vão atuar no nível subatômico. Vejam que bonito Emmanuel. Emmanuel antecipa em muito o conhecimento da física quântica, que nos fala da dualidade onda-partícula, que fala que uma mesma realidade pode atuar ora como onda, ora como partícula. O pensamento é dessa natureza. Tem ações como onda e ações como partícula. Esse pensamento vai verter do corpo mental, vai percorrer os corpos espirituais e vai atingir o corpo físico. Atingir onde? Atingir ali no universo subatômico. Nosso corpo é feito de átomos e partículas subatômicas. Então, quando a força do pensamento vem lá do mais profundo e faz vibrar de forma diferente os átomos do nosso corpo, reorganiza a função celular, faz com que modifiquem as substâncias dentro da célula, modifica a ativação dos genes, modifica tudo o que acontece ali. Achei que tinha quadro negro aqui, mas não tem, senão eu ia desenhar para vocês verem. Que a célula às vezes fica difícil de perceber para quem não conhece biologia, mas a célula é formada de duas partes. A célula é como se fosse o ovo, né? Todo mundo conhece ovo, então todo mundo conhece célula, não é? O ovo é uma célula. Então a gema é o núcleo e a clara é o citoplasma. Dentro da gema de cada célula nós temos o DNA, que está lá nos cromossomas. Dali sai a ordem que manda em tudo e vai lá para o citoplasma, onde é executado. Se o pensamento verte lá do mais profundo e faz vibrar ali os átomos da célula, ele modifica tanto a transcrição dos genes dentro do núcleo, isso significa a leitura lá do DNA, a ordenzinha que vai sair do que deve ser feito, como a execução dessa ordem no citoplasma. É como se os espíritos dissessem para nós assim: o pensamento tem um poder tão intenso que ele modifica a função da célula continuamente, ativando e desativando genes. Vejam vocês que na verdade todos nós fazemos isso todo dia. O que Jesus fazia, nós fazemos. Lembra de Jesus falando que o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais? Jesus não estava blefando, não. Não era brincadeira do Cristo, não. Ele estava falando de ciência. Só que, é claro, ele fazia numa intensidade muito mais intensa e profunda do que aquela que nós somos capazes de fazer. Então, nós fazemos essa alteração celular todos os dias. Da mesma forma que cada um de nós hipnotiza as células diariamente com a força do seu comando mental, essa hipnose pode vir de fora, através do comando fluídico e magnético. Isso também acontece conosco toda semana quando nós tomamos passe. Quem aqui já tomou um passe e entrou sentindo mal-estar e saiu sentindo bem-estar? Fora eu. Não é verdade? O que aconteceu conosco enquanto a gente tomava passe? Foram alijados de nós fluidos que nos causavam mal-estares, foram
projetados fluidos de bem-estar que penetraram as nossas células e harmonizaram o nosso sistema orgânico. Aí a gente que estava com ansiedade ficou calmo. A gente que estava com o coração disparado ficou com o coração mais calmo. A gente que estava com uma enxaqueca ficou tranquilo, sem dor. A gente que estava com uma dor grau 10 passa por uma dor grau 5, grau 3. Não é? Nós já cansamos de ver isso com os pacientes de câncer. Nós atendemos lá na Associação Médico Espírita de Minas Gerais há 30 anos. É um grupo de pacientes, né, de pacientes de câncer. Não o mesmo grupo, naturalmente, né? Vai mudando os pacientes ao longo do tempo. E uma das coisas mais notórias para nós é que o passe diminui a dor e os efeitos colaterais da quimioterapia. Como? Hipnotizando as células e diminuindo a resposta delas a aquele estímulo que gerava dor ou que gerava mal-estar decorrente de uma ação química. Da mesma forma, o passe magnético também induz a regeneração tecidual, também induz a modificação do órgão, também induz a reharmonização. Da mesma forma que a magnetização também pode induzir ao adoecimento do órgão, pode induzir à enfermidade, pode induzir até mesmo à morte. Então, os nossos benfeitores nos projetam fluidos curativos. E os nossos obsessores? Fluidos perturbadores, intencionalmente ou não. E assim nós somos capazes de sentir, não é? Quem se sente envolvido muitas vezes por fluidos nocivos começa a ter dor de cabeça imediatamente, às vezes tem náusea, às vezes tem dor na coluna, principalmente aqui no chakra básico, na base da coluna, pela intoxicação energética. Por quê? Porque aquele fluido promove um estímulo celular que é agressivo. Então o que Jesus fazia era direcionar as ondas do seu pensamento de uma forma ativa, intensa, direcionada para aquilo que ele desejava fazer. E o que é surpreendente nele é que a força mental dele e a capacidade de qualidade de fluido fosse tal que ele promovesse uma regeneração orgânica de forma imediata, o que para nós parece mágica, não é? Porque de repente acontece. Mas eu lembro de outras pessoas narrando isso. Por exemplo, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela conta num dos livros dela um caso de regeneração instantânea. Ela diz que num dos seus workshops, ela estava trabalhando com um homem que teve uma raiva assassina. Ele se conectou com uma raiva assassina fruto de um trauma. E ele foi colocar para fora aquele trauma na forma da catarse, dentro da técnica que o workshop tinha, e ele pegou uma mangueira que estava disponível lá para a expressão das emoções e foi bater no chão. Só que ao bater a mangueira, claro, como ele estava com uma raiva irracional e não vendo aonde ele estava fazendo aquilo, a mangueira pegou no dedo do pé de uma das participantes. E então gerou uma lesão imediata. Ela diz que foi impressionante observar que após encerrado o movimento e eles fazerem uma meditação, aquela lesão se curou espontaneamente. Ela narra esta cura espontânea. Ela fala assim, desapareceu completamente, como se nada tivesse acontecido ali. E eles viram todo o processo, não é? Então isso daí, na verdade, é narrado em muitos lugares. Só que o Cristo fazia, agora, daqui a pouco, de novo, a hora que ele quisesse, a tal ponto que as pessoas traziam enfermos de toda parte. E se não conseguiam entrar, desciam os enfermos pela claraboia, no meio da casa, porque era uma abertura central que tinha, né? Um vão central que tinha nas casas, para que o Cristo pudesse tocá-las. Então essa é a primeira atitude, ou a cura ativa, quando o fluido é direcionado por ação da vontade. Percebam vocês o que é importante, nós também podemos fazer isso. Kardec diz no livro A Gênese, se o fluido magnético for direcionado pela vontade e por uma vontade persistente, atenta e focada no seu objetivo, com uma qualidade fluídica superior, poderia realizar aquilo que chamamos de milagre. Kardec descreve isso, estudando os fluidos no capítulo 14 e no capítulo 15, estudando o perispírito no capítulo 14, estudando os fluidos no capítulo 15 do livro A Gênese. Vale a pena estudar esse capítulo. A outra cura, que é chamada de passiva, é aquela em que o próprio enfermo atrai o fluido curativo.
não precisa da vontade do outro para direcionar. O enfermo é capaz de atrair, a pessoa é capaz de buscar isso. Aonde que nós vemos no Evangelho uma cura desse tipo? Clara, na mulher chamada hemorroísa ou que tinha um fluxo de sangue. Ela fez o quê? Ela literalmente se esgueirou pelo chão no meio da multidão, para que simplesmente a ponta do seu dedo tocasse os pés do Cristo. E na hora que tocou, Jesus parou e disse assim: quem me tocou? E aí os apóstolos perguntam para ele: Jesus, você está com algum problema? Você está no meio de uma multidão, todo mundo te acotovela, você pergunta quem me tocou? E ele diz: não, alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. O que o Cristo sentiu? Ele sentiu que o fluido curativo que ele era portador foi atraído por uma força magnética potente. Qual força? A da vontade daquela mulher. Então ele vira para ela, ele a olha e diz: vá, mulher, a tua fé te curou. Porque quem é que tinha curado a ela? Ela mesma. Ela foi até o fluido curativo, ela atraiu o fluido. Nós também podemos fazer isso, através da prece, através da meditação, através da sintonia com o bem, através das nossas atitudes de renovação interior. Nós podemos nos conectar às forças curativas que estão presentes na natureza, assim como podemos nos conectar aos altos planos da existência. E é por isso que Jesus diz com tanta clareza para nós: vigiai e orai. Vocês já pararam para pensar por que Jesus falou vigiai primeiro? Porque a oração é a atitude ativa que conecta ao alto desejando algo, mas a vigilância é a atitude ativa que faz por si mesmo. É como se Jesus falasse assim: busca do alto recurso, porque está sempre disponível para você, mas não descuide primeiramente de fazer a tua parte, de cuidar do teu campo mental. Eu muitas vezes falo com as pessoas, quando está numa emoção intensa, quando está num sentimento, às vezes tomando uma angústia, um sofrimento, um medo, um pânico, uma depressão, eu falo: tem orado para aquelas pessoas que têm fé? E a pessoa às vezes fala: não. Ora, você está tomando medicamento que é um recurso sagrado e está negligenciando o mais sagrado deles? A potência mais intensa e maravilhosa de cura que você tem ao seu dispor? Que força curativa natural é essa que nós mesmos podemos acessar? Então esta postura passiva é aquela que na verdade é ativa. Ela é passiva porque o fluido sai passivamente do curador, mas ela é atraída pelo curador primário, que é aquele que se autocura. Somos nós que atraímos a cura. Por isso quem fala assim: eu não me curo porque eu não tenho merecimento, significa: eu não me curo porque eu não faço por onde. Ou, em outras palavras, eu ainda não me autorizo a cura. Ou, em outras palavras, eu ainda preciso dessa enfermidade. Porque as enfermidades têm um sentido, porque elas são um movimento pedagógico em nós, elas querem nos ensinar algo, elas querem nos despertar virtudes, elas querem fazer alguma coisa por nós. Mas, se nós não fazemos a nossa parte, então nós ficamos negligenciando a nossa parte. E aí, algo profundo falta. Então vejam que a doença tem um sentido para a vida do homem. Ela é muitas vezes uma consequência do nosso passado espiritual, que nós trazemos gravado no nosso corpo astral. As consequências do que fizemos de nós mesmos. Por outras vezes, ela é uma escolha de prova. Nós pedimos algumas enfermidades como doenças auxílio, para nos ajudar a fazer algum movimento. Exemplo disso está no livro Nosso Lar, quando uma mulher vai reencarnar, e no setor de reencarnação de Nosso Lar, analisando o mapa genético da próxima encarnação, ela solicita um distúrbio da glândula tireoide, para que ela viesse com hipotireoidismo congênito, porque o hipotireoidismo congênito predispõe à obesidade, e ela queria ter um auxílio para vencer o arrastamento irresistível
da vaidade e da luxúria que ela se permitiu nas últimas encarnações. Então ela pede que não seja tão fácil para ela ter o corpo que fosse considerado como aquele padrão ouro pela sociedade do seu tempo. Ela pede um recurso o quê? Auxílio. Ah, Andrei, quer dizer que então ao longo da encarnação ela nunca vai poder se livrar disso? Vai depender do que ela vai tomar de decisão interna. Vai depender do trabalho interior que ela faz consigo mesma. Então, às vezes, nós solicitamos doenças que são para nós bênçãos, de socorro, de amparo, de ajuda, de auxílio. Por outras, a vida nos impõe. Não somos nós que solicitamos, não é consequência do nosso passado, mas a vida, aqueles espíritos de mais alto, de Skol, que vigiam a reencarnação de cada um de nós, que velam pela reencarnação de cada um de nós, nos dão aquela condição como prova. Assim como um professor dá a um aluno um teste para que ele adquira as habilidades necessárias. Porque a doença é ao mesmo tempo lição e a prova. É o conjunto junto. Já vem ali tudo ao mesmo tempo. Também tem doenças que ao longo da nossa vida são enxertadas, como doenças socorro. Quando às vezes nós estamos desviando da rota e a vida nos coloca momentaneamente em pausa para reflexão. Ou a vida faz isso por nós, induzindo às vezes uma enfermidade, ou nós mesmos fazemos. Eu me lembro de duas situações dessa natureza. A primeira está descrita no livro Canção da Esperança, diário de um jovem que viveu com a AIDS, e narra o caso do espírito Franklin, que desencarnou vítima do HIV, que ele contraiu em relações sexuais. E ele, no plano espiritual, para se tratar, ele vai visitar vários casos semelhantes. E visita um homem que estava tendo uma vida sexual muito desregrada. Mas junto com espíritos familiares, eles bolam um plano para socorrê-lo. Quando eles vão visitá-lo, eles o encontram dentro de um ambiente de vivência sexual, num ambiente público. E o que eles fazem? Primeiro, os benfeitores não entram lá. Eles dizem assim: Franklin, quem precisa entrar aí é você. Você é o único que tem afinidade fluídica com esse ambiente. Nós não conseguimos adentrar pela densidade. Então Franklin vai lá dentro e o espírito mentor o instrui. Chegue perto dele, perto do seu chakra solar, que fica exatamente sobre o estômago. É um órgão energético ligado às emoções, que está diretamente ligado ao plexo solar, que é uma ramificação de nervos que se entronca aqui, falando numa linguagem leiga, né, para vocês entenderem com mais facilidade. É um ramo de fiação do corpo que se encontra aqui e ligado aos órgãos, como por exemplo o pâncreas, o estômago e o fígado. E então ele diz assim: aproxime-se dele, leve a sua boca próxima ao chakra solar dele e sopre aí. E o Franklin dá uma dose acima da necessária. O espírito pediu para ele dar uma sopradinha, para dar uma leve desregulada no intestino dele, uma leve desregulada ali, e o Franklin dá uma verdadeiro jato. E aquele homem começa a vomitar aos borbotões. E dali ele é levado para o hospital e tem uma gastroenterite e fica internado por vários dias. E os espíritos brincam com Franklin. Franklin se errou na dose, mas de qualquer forma foi ótimo, foi providencial, porque agora ele vai ter tempo de reflexão. E enquanto ele está no hospital, ele é visitado por um amigo que lhe dá o Evangelho segundo o Espiritismo e lhe convida a repensar a sua vida. Aquele amigo havia sido inspirado pelos benfeitores para ir até lá e poder socorrê-lo. Esta enfermidade é temporária e ela é uma enfermidade chamada auxílio, socorro. Ela vem de uma intervenção do mundo espiritual para nos dar pausas de aprendizado e para repensar as nossas vidas. Toda doença traz um objetivo útil. As doenças estão a nosso serviço, não são nossas inimigas. Elas trazem para nós um movimento de cura interior. Então, doenças, resgate do passado, doenças, provas eleitas, doenças, provas impostas, doenças, auxílio, ou doenças construídas por nós ao longo do processo encarnatório.
pela qualidade do nosso tônus mental, pela qualidade do nosso tônus sentimental ou emocional e pela qualidade das absorções fluídicas que nós estabelecemos. Sem contar, naturalmente, as questões físicas. Os excessos do metabolismo que a gente determina com a obesidade, com o sedentarismo, a falta de exercício, o excesso que a gente determina com a ingestão elevada de açúcar, de colesterol, de gordura, de sódio, não é? Aí de repente uma diabetes, de repente uma hipercolesterolemia, uma hipertrigliceridemia ou uma hipertensão arterial, que não são nem doenças provas, nem auxílio, nem pedidas, nem nada, mas construídas pelos nossos hábitos de vida. Muda o hábito de vida, muda a repercussão. Por quê? Porque o objetivo daquela doença é apenas nos reeducar o comportamento para a sintonia com o bem. Então Jesus conhecia tudo isso. Ele sabia que a pessoa só está apta para curar quando ela já fez o movimento próprio da autocura. E assim, na cura passiva, aqueles que estão aptos a serem curados vão lá e atraem o fluido magnético, que é direcionado pela própria força da vontade do espírito para o órgão enfermo. Então a mulher hemorroísa buscou tocar Jesus e a mente dela já estava em atrair de Jesus a potência curativa e direcionar para onde? Para o seu útero, que era a fonte da sua hemorragia. Então o fluido entrou, foi diretamente promovendo ali um estancamento. É como se Jesus, com seu fluido magnético, fizesse ali nela uma cauterização cirúrgica imediata, através do fluido de alta potência. Percebam vocês que as possibilidades curativas estão ao nosso alcance todo instante. Os mensageiros de Jesus, aqueles que nos visitam em nome do Mestre, estão sempre ao nosso redor para nos socorrer. No entanto, depende de nós darmos sintonia para eles. Porque de nada adianta um espírito querer nos socorrer e não encontrar em nós campo mental favorável. Nós podemos repelir os fluidos curativos e não absorvê-los. E é o que acontece quando o nosso sentimento e o nosso pensamento não estão de acordo. Eu me lembro de uma situação em que eu fui dar um passe em uma pessoa, lá na Associação Médica Espírita de Minas Gerais, e eu tive que fazer enorme força para minha mão ficar parada, porque o fluido que irradiava da pessoa mandava minha mão para longe. Eu fazia um esforço para a mão ficar ali e o fluido da pessoa mandava para longe. Por quê? Porque ela estava numa falsa postura de humildade, mas dentro de si ela repudiava a ajuda. São aquelas pessoas que vão ao centro espírita porque o vizinho quer, porque a mãe quer, porque o irmão quer, porque a esposa quer, porque o outro quer, mas a pessoa não quer ajuda para si mesma. Quem não quer ajuda para si não está apto a ser ajudado. Nós só podemos ajudar quem quer ajuda. Nós só podemos socorrer quem está pronto para ser socorrido. Ah, Andrei, mas e aquelas pessoas que não pedem ajuda, que não pedem socorro? Então nós devemos cavar nelas a sensibilização de pedir ajuda. Às vezes a gente provoca algo para que a pessoa olhe e fale: sim, eu preciso de ajuda. Uma fala, uma postura, um carinho, um cuidado. Ou às vezes a gente conversa com a pessoa e pergunta: você gostaria de ser ajudado? E a gente vê qual é a reação da pessoa diante daquilo. Jesus era extremamente atento ao que acontecia com cada um. Então aquele homem repelia os fluidos que a gente tentava lhe ofertar. Os espíritos intervêm em nós a todo tempo, gente. Os espíritos intervêm em nós no nosso dia a dia, enquanto nós estamos orando ou dando sintonia para eles. Intervêm em nós enquanto nós estamos assistindo palestras. Durante uma palestra como essa, ocorrem cirurgias espirituais, ocorrem passes magnéticos de profundidade, porque os espíritos aproveitam aquele momento em que nós estamos em sintonia para nos propiciar o benefício. Agora, se a gente vem na casa espírita para dormir, se vem na casa espírita para desfocar daquilo que está acontecendo, se vem na casa espírita para fazer qualquer outra coisa, não é? A gente perde a sintonia com aquilo que está acontecendo. Os espíritos às vezes querem nos beneficiar, mas a gente não dá
a abertura fluídico-magnética que precisa. Então é preciso que a gente esteja presente. Aonde? No presente. Naquilo que está acontecendo, no agora. Me lembro de uma situação lá na casa espírita, em que numa reunião de tratamento espiritual, os espíritos se prepararam para realizar uma cirurgia muito delicada em um jovem que estava em tratamento de tumor cerebral. E os espíritos então programaram uma determinada intervenção, que envolvia aparelhos espirituais, que envolvia preparação fluídica específica dos espíritos e dos médiuns, que envolvia uma preparação da sala e que envolvia também uma preparação da pessoa. No entanto, foi dito para aquela pessoa para ir todos os dias de tratamento já com a preparação pronta. E então, num determinado dia, os espíritos iriam intervir. Num determinado domingo, os espíritos se prepararam para fazer aquela cirurgia. Estavam presentes Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Joseph Gleber, Dr. Dias da Cruz e vários outros espíritos com alta capacidade de conhecimento intelectual e moral. Naquele dia, o enfermo resolveu não ir ao centro, porque estava chovendo. Ele disse: não, hoje eu estou com preguiça, vou ficar em casa. E ao final da reunião, o Dr. Bezerra disse através de um dos médiuns: aquilo que nós com tanto esforço preparamos para hoje, não será possível repetir tão cedo. A pessoa perdeu a oportunidade de uma melhora por preguiça, por falta de compromisso consigo mesmo, porque não manteve a disciplina. Quando Emmanuel falou para o Chico que as 3 pré-condições para trabalhar com ele eram disciplina, disciplina e disciplina, ele não estava brincando, não. Ele estava falando de algo que era profundo. Às vezes as condições para o socorro espiritual, gente, demoram anos. Às vezes o amadurecimento para o socorro espiritual demoram vidas. Às vezes demoram séculos. E quando a gente tem a oportunidade, não se pode perder. Eu me lembro de uma outra situação que aconteceu nesta mesma casa espírita, em quando ela ainda estava no seu começo. Os espíritos, naquela época, orientaram uma reunião pública muito simples. A casa ainda estava em chão batido, ainda estava com as paredes de alvenaria sem nenhum acabamento, o telhado muito rústico, estava começando a se construir, havia construído somente o primeiro bloco. E então se realizava uma reunião pública, em que havia uma explanação do Evangelho, e ao final, naquela época, algo que depois não continuou, um mentor espiritual se manifestava espontaneamente através da mediunidade de um dos médiuns e passava uma orientação para todo o grupo. Estava frequentando aquela casa uma jovem que há algum tempo conhecera o Espiritismo. Era alguém desconhecida para o grupo, se sentava na última fileira, sempre muito discreta, e naquele dia o seu amigo lhe pediu para acompanhá-la ao grupo espírita. Porque ele pensava, ela era muito agitada, agora está calma. Ela era alguém fofoqueira, agora está comedida nas palavras. Ela era alguém mais dada ao egoísmo, agora está solidária. Tem alguma coisa acontecendo com ela. E então ele pediu para acompanhá-la. Mas não disse para ela por quê, só disse para ela se poderia ir com ela onde ela estava indo. Ela disse, sim, pode, claro. E eles foram. Chegando lá, ele se assentou na última fileira junto com ela. Ninguém conhecia ela, nem tampouco a ele, que ia à casa pela primeira vez. Ao final da reunião, o espírito se manifestou como de praxe. No entanto, não se dirigiu à comunidade. Levantou o médium, tendo incorporado nele, e dirigiu o médium até aquela jovem. Até o jovem, né? Aquele que a acompanhava. Chamou-lhe pelo nome. Ele tomou um susto, porque ninguém ali lhe conhecia e aquele espírito chamava pelo nome. E então o espírito lhe disse, meu filho, você julga vir aqui hoje, trazido a esta casa pela tua curiosidade, para ver o que transforma a vida da sua amiga. E agora ele já não estava mais surpreso, ele estava aterrorizado. Porque não só o espírito conhecia o nome dele, mas conhecia os motivos que o trouxeram até ali. E então o espírito continuou, meu filho,
Em verdade te digo que você não vem trazido a esta casa pela tua curiosidade. Você vem guiado pela nossa intuição e inspiração. Porque você ainda não se lembra, mas nós somos espíritos ligados no tempo. E particularmente o meu coração se liga ao teu como de um pai a um filho. E eu, há 400 anos, espero por ti. Desde a última vez em que nos vimos juntos reencarnados nas terras da Inglaterra, como pai e filho. E naquele momento, você tomou atitudes que te afastaram do bem. Eu tentei avisar-te, mas você foi surdo às minhas orientações. E nos últimos 400 anos, você vem colhendo o fruto amargo das tuas escolhas daquele momento. No entanto, te digo, meu filho, que você não vem a esta casa trazido pela tua curiosidade. Você vem convocado para o teu serviço de regeneração pessoal, porque tem tarefa definida neste núcleo de amor. E doravante eu te afianço o meu amparo com amor. E assim dizendo, desincorporou, e deixando o jovem estupefato diante daquela situação. Este jovem não sou eu, tá, gente? Porque meu caso espiritual é muito pior do que o desse jovem. Esse jovem hoje é um grande trabalhador lá da região e já realizou muitíssimas coisas admiráveis, porque verdadeiramente percebeu a oportunidade. Vejam vocês, no caso dele então, demorou séculos para que ele estivesse na condição exata de ser receptivo a um processo de cura. Por isso que a cura não é algo prematuro, não é na hora que a gente quer, não é de acordo com a nossa vontade. Cura é quando é possível, da forma que for possível, se for útil. Às vezes é mais útil a enfermidade, às vezes é mais útil o desencarne, às vezes é mais útil a dificuldade, a limitação. Os espíritos que nos conhecem verdadeiramente sabem, porque nós, quando mergulhamos na carne, nós vivemos as ilusões da matéria, e as ilusões da matéria nos fazem crer que a nossa vontade é o que é o guia. Então esse mesmo jovem, numa outra situação, nós vimos uma cena muito curiosa e engraçada com ele. Nós estávamos numa reunião mediúnica e um espírito se dirigindo a ele, porque nessa casa a gente tinha um hábito de ter reuniões de trabalhadores em que nós podíamos conversar com os espíritos de forma muito natural. E foi uma bênção isso na minha vida e na vida dos trabalhadores, porque os espíritos sabiam se portar com muito respeito conosco e nós com muito respeito com os espíritos. E quando há respeito mútuo, essa troca é maravilhosa. E nesta reunião, este espírito amigo, às vezes eles se dirigiam a um a outro de forma específica, porque eram situações que eles precisavam abordar, e ele diz para este companheiro: meu filho, você precisa decidir, porque quando você senta na sua cama para orar, você nos pede uma coisa, mas tão logo sai do corpo, corre atrás de nós e diz: pelo amor de Deus, não me atenda, que o que eu acabei de pedir é minha desgraça. Na verdade, ele estava usando aquela fala naquela noite para dizer assim: meu filho, você está pedindo o que não te convém. Graças a Deus, quando você sai do corpo, você recobra a lucidez. Mas muita gente não, porque quando sai do corpo fica ainda às vezes jungido à matéria, pelo materialismo, ou fica com a mente obnubilada pelas influências espirituais obsessivas, ou pelas paixões. Às vezes sai do corpo para viver fora do corpo, que não se permite viver na matéria. E aí faz o quê? Agrava a sua situação. Mas ele tinha lucidez, então quando saía do corpo, expandia-se-lhe o pensamento, o cérebro rememorava as provas que ele solicitou, que tem sempre um fim útil de educação espiritual, e pedia aos espíritos: não me atenda. Porque às vezes ele estava pedindo o fim da prova que ele elegeu como necessária, e ainda não estava na hora dela terminar. Às vezes ele estava pedindo que os espíritos dessem para ele aquilo que era um caminho de queda e não um caminho de socorro espiritual. Quanta gente pede dinheiro, quando o dinheiro e a facilidade material é a desgraça para aquela pessoa? Quanta gente pede para ter uma relação com alguém com quem não deve estar, achando através da fascinação da paixão que a outra pessoa é a oitava maravilha do universo, ou através da carência afetiva que precisa desesperadamente de alguém.
Às vezes a pessoa pede, pelo amor de Deus, que vocês ajudem aquele fulano a terminar o casamento dele para ficar comigo. Ora, o que você está pedindo? Você está pedindo para que a sua felicidade seja construída em cima da infelicidade alheia. Na verdade, você está pedindo para que você seja a próxima a ser enganada, a próxima a ser traída, a próxima a ser passada para trás, a ser desvalorizada. Porque se alguém faz isso com outro, fará com você também. Quase sempre. Então, às vezes, aquilo que a gente pede para os espíritos é aquilo que a gente não precisa. Por isso, os espíritos conhecem as nossas necessidades espirituais e agem como Jesus agia. Eles percebem se nós temos merecimento para ser curado. Isso significa, se nós já angariamos recursos de aprendizado e recursos de mérito para receber aquele auxílio naquele momento. Às vezes, dizem os espíritos, nós temos recurso para curar facilmente aquela situação, mas o indivíduo ainda não tem o mérito, não tem a necessidade daquela cura, então não nos é permitido fazê-lo. E os espíritos são profundamente sábios, respeitosos e pacientes conosco. Eles não violentam a nossa realidade íntima. Percebam, portanto, vocês que analisar as curas de Jesus não é simplesmente nós conhecermos os caminhos fluídico-magnéticos que Jesus utilizava. É, sobretudo, perceber qual é a sintonia que nos permite estar aptos a receber a presença crística em nós. Ser curado é ter um íntimo tão preparado no qual Jesus possa fazer morada. É ter um coração tão aberto aonde Jesus possa entrar. É ter uma realidade íntima tão preparada aonde o Cristo possa encontrar ressonância. Diz o livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, e com ele cearei e ele comigo. Significa, se alguém estabelecer sintonia, eu estou disponível para este alguém. Eu estou à porta, eu bato. Cabe apenas a você abrir o espaço interno. Cabe apenas a você permitir que eu seja em ti. Porque estar curado não é estar beneficiado pela presença exterior do Senhor. Estar curado é permitir que Jesus nasça de dentro para fora em nós. É permitir que do mais profundo âmago do nosso ser nasça a aceitação das leis divinas, a sintonia com as leis divinas, a concordância com a realidade como ela é, a rendição aos movimentos de guiança, a entrega ao Pai para que nos conduza, a aceitação interior de que somos filhos, o reconhecimento íntimo de que nós a herança e de que a promessa do Senhor se cumprirá na nossa vida, porque somos todos promessas de Deus. Cada um de nós é fruto do mais profundo amor do Criador. Cada um de nós é um projeto divino do Pai. Cada um de nós é um sonho de amor do Senhor. Deus nos sonhou como um plano de amor. Deus nos fez seus filhos. Deus nos marcou com a sua herança. Deus nos dotou da sua presença em estado latente, germen, destinados a despertar, a desabrochar isso, e não nos pede nada mais do que aceitação desta realidade, a aprender a dizer: seja feita em mim, Senhor, a tua vontade. Eu queria, mas se a minha vontade quiser o que não me convém querer, queira o Senhor em mim, Senhor, e que aos poucos o meu querer reflita a tua vontade para a minha vida. Dobra-me os joelhos, Senhor, quebranta-me o coração, dizem os nossos irmãos evangélicos. É como se pedisse a unção do Senhor para fazer morada em nós. Eu gosto muito dessa expressão das igrejas. Unção é presença divina, viva do Senhor em nós. Os evangélicos nos falam da experiência com Deus.
Ora, só pode ter experiência com Deus quem deixa que Jesus seja nele. Quem permite que esse amor seja realidade. Quem deseja ser instrumento desse amor na vida. Então, o processo interior de sintonia com o Criador é de fazer silêncio ao nosso ego que clama controle, que clama exigências, que clama que a gente seja atendido como quer, do jeito que quer, na hora que quer, da forma que quer, e aprender a pedir para Jesus: Senhor, direciona a minha vontade e me ensina a querer como Tu queres para mim. Seja feita a Tua vontade. Esse é o grande processo de cura. Aqueles com os quais Jesus falou: vai, a tua fé te curou, eram os que já estavam prontos para isso. Eram aqueles que já estavam dizendo dentro do coração: Senhor, eu não quero mais querer só, eu quero querer contigo. Me guia. Se quiseres, podes limpar-me, Senhor. Abra-me os olhos, Senhor, que eu veja. Falas que dizem ao Criador, que dizem a Jesus, que representa o Criador para nós: Senhor, ensina-me a ser uma partícula da Tua presença na terra. E esse movimento é santo. Certo dia perguntaram a Madre Teresa: mas Madre, como a senhora ora? E ela disse: eu quando oro, entro para dentro de mim e faço silêncio para ouvir a Deus. E eles perguntaram: mas Madre, que diz Deus quando a senhora faz silêncio? E ela diz: quando eu faço silêncio para ouvir-lhe a voz, Ele apenas faz silêncio para ouvir-me a mim. E de silêncio para silêncio, nós sabemos tudo e nós não precisamos dizer nada. Olha que magnífico. A Madre está dizendo assim: eu entro para dentro de mim, eu me reconheço parte da grandeza do Criador, eu o percebo em mim e eu faço silêncio da minha vontade egóica para que aflore em mim a percepção natural de qual é a vontade sábia e ordenada do Senhor para a minha vida. Então, dentro do meu coração, eu permito que Ele fale através do silêncio. Porque nós não precisamos pedir. Nós pedimos por um recurso pedagógico que nós precisamos, mas Deus nos conhece pelo nome, sabe a cada um de nós. Deus conhece a nossa intimidade mais profunda, porque cada um de nós é um plano de amor dele. Diz o benfeitor Dias da Cruz que quando Deus olha para a criatura, não vê uma obra imperfeita, vê uma obra perfeita em execução, e sabe que obra perfeita sua não falha nunca. Ele ama todas as etapas. Olha que lindo isso. Deus olha para nós e vê aquilo que Ele planejou. Vocês acham que as nossas inferioridades, que as nossas limitações, que o nosso não saber, que a nossa rebeldia pode afetar o Criador? Ele sabe que é pirraça. Pirraça de menino pequeno, de criança espiritual. Ele sabe que uma hora vai acabar. Ele deixa que a gente usufrua da pirraça, até que ela se esgote. Até que a gente se rende e diga: Senhor, cumpra-se em mim o Teu mandamento. Seja feita a Tua vontade. Cansei de pirraçar. Cansei de querer sozinho. Queira em mim. É a hora que a gente abre mão do controle da vida, daquele controle absoluto, para ter apenas o controle do que é necessário, e passa a viver a entrega. Entrega é aquele movimento que vai sentindo a cada passo da vida qual é o próximo movimento. A gente vai sendo guiado pela impermanência. Eu dou um passo e eu sinto: agora meu coração está aqui, então eu vou para cá. Não, agora está aqui, então eu vou para cá. Não, os meus deveres me chamam aqui, então eu gostaria até de ir para cá, mas eu tenho deveres aqui que precisam ser realizados primeiro, então eu cumpro o meu movimento. A guiança interior, ela vai sendo feita através de nós mesmos. Deus fala com o homem através do próprio homem, através de nós e através daqueles que nos rodeiam. A gente fica querendo intervenções miraculosas em nós, quando as grandiosas intervenções maravilhosas de Deus se dão através da presença humana imperfeita que está ao nosso lado.
quando a gente para perceber a presença de Deus em quem está ao lado. Uma palavra amiga, um consolo, um estímulo, um lenitivo, um carinho, um cuidado, uma ajuda, uma música, um amparo, uma vibração, um movimento que fala conosco. Vai em frente, observa isso, segue nessa direção, atenta para algo seu que você não viu. É o outro que funciona de espelho, mostrando para nós a nossa luz e a nossa sombra. É a vida nos mostrando através dos seus resultados aonde os campos se abrem ou se fecham. É a vida dizendo para nós aonde devemos ir. Os caminhos que nós devemos ir se abrem quando nós estamos na postura adequada. A gente não precisa arrombar nenhuma porta. A gente não precisa roubar o que é do outro. A gente não precisa invejar a conquista alheia. A gente não precisa ter o que o outro tem. A gente só precisa estar na posse da presença tão inteira que pode sentir em cada momento para onde Deus direciona através de nós mesmos. E Ele direciona com brandura, com amorosidade, com carinho, mas Ele também direciona com firmeza, direciona com força, direciona através de uma enfermidade, direciona através de uma doença, de uma provação, de uma dificuldade, de uma porta que se fecha. O que pode acontecer? Ah, bati o carro, louve a Deus. Ah, o carro funcionou, louve a Deus. Porque se o carro funcionou, está permitido e autorizado ir nessa direção. Mas se o carro bateu, estragou, essa direção nesse momento não é boa para você. Ou algo precisa ser visto neste caminhar. As coisas não acontecem ao acaso. Atente para os sinais que a vida traz, como que Deus sinaliza ao redor com naturalidade. Assim os movimentos da vida podem acontecer com exatidão. Por isso o movimento mais curativo é quando dentro do coração nós aprendemos a silenciar para que Deus fale. Por isso Joana de Ângeles nos ensina, ao invés de pedirmos a Deus para nos ouvir, peçamos a Ele que tenhamos ouvidos de ouvi-lo em nós. E isso faz toda a diferença. Quando modificamos, mudamos o diapasão. Quem foram os curados por Jesus? Aqueles que já tinham ouvidos para ouvir a Deus na intimidade deles mesmos. Eu queria mostrar para vocês alguns livros que vocês têm ali atrás, que são da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Aqui nós temos o livro Cura e Autocura, que é o livro que tem um capítulo com o tema dessa palestra. As Curas de Jesus é um capítulo meu deste livro. E é o livro tema da palestra. Saúde e Doença. Eu também tenho os livros Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, que fala da orientação sexual à luz da ciência e à luz de uma visão espírita. Uma visão espírita, não a visão espírita, viu gente? Porque nos temas que são inconclusos nós temos uma visão e não a visão. Aliás, na verdade, todo mundo deveria dizer uma visão para qualquer assunto, porque nenhum de nós pode se arrogar o direito de dizer que tem a visão espírita. Neste livro, Transsexualidades sob a ótica do espírito imortal, eu falo da identidade de gênero à luz do conhecimento científico e de uma visão espírita. Identidade de gênero é diferente de orientação sexual. Se você não sabe a diferença entre uma e outra, precisa ler os dois livros. Porque esse é um tema que é muito manipulado hoje em dia, porque inclusive virou palanque eleitoral. Se fala, por exemplo, da ideologia de gênero. Ideologia de gênero é uma coisa que não existe. Ideologia de gênero é um termo político, criado nos meios políticos como forma de manipulação. O que existe dentro da ciência não é ideologia, é estudos sobre gênero. E os estudos sobre gênero nos ampliam as noções de gênero muito profundamente. E nos últimos anos, a ciência estudou isso profundamente. Mas como esse tema virou palanque eleitoral e está sendo manipulado, ele é inclusive dentro do movimento espírita citado de forma equivocada. Então, por favor, atentem-se a esses livros, porque nós temos eles como um incentivo para que vocês estudem essa temática que é tão importante. O livro Alto Amor e Outras Potências da Alma é um livro que eu brinco que é o remédio. Se o Cura e Autocura fala de saúde e doença, Alto Amor fala
do remédio, que são as virtudes divinas. Reconciliação, neste livro, o subtítulo é Consigo Mesmo, com a Família, com Deus. E neste livro eu integro a filosofia homeopática, a filosofia espírita, a filosofia do Evangelho e a filosofia da constelação familiar, segundo Bert Hellinger. Essas 4 vertentes nos fazem ver a conexão com o essencial. Em alguns capítulos deste livro, nós temos uma coisa que são os QR Codes. São esse códigozinho que vocês veem aqui na barra da página. Esse QR Code é um código que você escaneia com um programinha de celular que você baixa gratuitamente e ele abre uma mentalização, uma visualização criativa. Eu gravei 6 visualizações criativas que são como processos de indução da autocura, finalizando os temas de alguns capítulos. E então está isso na forma do QR Code para vocês poderem utilizar. O último livro que eu lancei é Amor a Dois, os relacionamentos afetivos dentro da visão sistêmica e espírita. Nessa obra eu utilizo as visões da constelação familiar e da visão espírita. A maior parte do livro são as visões da constelação familiar. Eu fiz inclusive um estudo sobre esse livro hoje de manhã no Centro Espírita Allan Kardec e repetirei na próxima quarta-feira à noite no mesmo centro, Centro Espírita Allan Kardec, na próxima quarta às 20 horas. Então, nessa obra, os relacionamentos afetivos e o amor sendo visto numa perspectiva mais profunda. Os livros do Dias da Cruz, Pílulas de Esperança, de Confiança e de Amor, são de mensagens para a nossa renovação do pensamento e do sentimento. São livros para culto no lar, para andar na bolsa, para ler de manhã, de noite. São livros que nos renovam o pensamento. E tem alguns outros livros de outros autores também da nossa editora. Na verdade, tem muito livro lá. Sobre câncer, sobre mediunidade, livro para culto no lar, livros para jovens, tem livros sobre cura e sobre doenças em vários aspectos. Um dos livros é este, que se chama Enigmas da Desobsessão, e que traz simplesmente 50 anos de prática mediúnica do autor, como orientador mediúnico. E o que ele traz nesse livro são técnicas específicas para o uso com espíritos mais refratários a atenção fraterna da orientação mediúnica, ou seja, técnicas para lidar com espíritos mais endurecidos. Então, quem trabalha em reunião mediúnica, esse livro é uma pérola. Do mesmo autor, que é o psiquiatra Jaider Rodrigues de Paulo, o livro Saúde Mental, que traz 47 casos da prática clínica do Jaider. Vocês imaginam o que é 30 anos de psiquiatria espírita? É uma experiência que poucas pessoas têm. O Jaider, na verdade, além de ser o fundador da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, é para nós a grande referência. Então, o Jaider é um modelo para nós. E aqui ele conta 47 casos clínicos, que é uma pérola, né? E um dos casos é particularmente importante, que é de um esquizofrênico hebifrênico, que lá no Hospital Espírita André Luiz, ele já mora lá há muitos anos, ele hoje tem mais de 50 anos, adoeceu com 9, só estudou até a 5ª série, desde então mora em hospitais psiquiátricos, não teve acesso a livros nem à internet, porque ele delira o tempo todo, e ele escrevia e falava em alemão. E os espíritos, o grupo resolveu estudar aquilo que esse homem escrevia. Descobriu-se que eram nomes próprios e explicação sobre aqueles nomes próprios. Todos os nomes próprios eram verdadeiros, todos os nomes próprios eram de altos chefes do comando nazista, todas as explicações sobre os nomes próprios eram dados históricos reais. Na verdade, percebemos que aquele homem conhecia mais do nazismo do que o grupo inteiro. Só que ele nunca teve acesso a nenhum estudo sobre o nazismo. Descobrimos, na verdade, que ele foi um alto chefe do campo de Auschwitz-Birkenau, um dos campos de extermínio mais intensos da Polônia. E quando a gente estava pesquisando a história dele, ele entrou numa sala com uma terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga e uma psicóloga, olhou para elas, teve uma janela rara de lucidez, começou a chorar humildemente e a pedir perdão. Elas olharam para ele, acharam estranho, porque ele é agitado, geralmente agressivo, e perguntaram para ele: mas fulano, por que você nos pede perdão? E ele virou para elas e disse: eu peço perdão porque eu mandei vocês 3 para o forno. E então elas choraram junto com ele. E aquilo ali, na verdade, depois descobrimos, era um reencontro entre vítimas e algoz.
Naquela noite, na reunião mediúnica, os espíritos mandaram-nos parar de pesquisar a identidade dele, porque aquilo que objetivava as regressões espontâneas já tinha sido obtido e ele começava a entrar em arrependimento sincero. Nós publicamos esse caso, inclusive com as imagens do que ele desenhava, do que ele escrevia e com o estudo histórico de cada personagem que ele citou, porque nós consideramos esse um caso muito bem documentado de reencarnação que a gente pode utilizar nos nossos estudos. Ele, inclusive, depois da publicação desse caso, melhorou muito. Acho que começaram a chegar até ele as vibrações de amor e de misericórdia e ele melhorou. Mediunidade com Jesus é um livro do Espírito Carlos, mentor da Mengue, através do médium Roberto Lúcio, também fundador da Mengue, e é um livro lindo a respeito da mediunidade. Gestação Encontro entre Almas, da obstetra e ginecologista Cristiane Assis, trata do tema da gestação dentro da perspectiva da imortalidade da alma e do ponto de vista médico. É um livro bem completo para gestantes e casais que estão se preparando para gestar. Para casais que também estão se preparando para gestar, esqueci de dizer que no livro Amor a Dois tem um capítulo sobre as dificuldades para engravidar do ponto de vista sistêmico e espírita. E aqui tem inclusive um método de tratamento dentro da visão sistêmica que a psicóloga Letícia Talarico desenvolveu e aplicou nela mesma e nos seus pacientes, inclusive ela engravidando e os pacientes também, que é um método de abordagem de questões sistêmicas. Está no capítulo sobre as dificuldades para gestar. Ela inclusive acabou de dar à luz agora. E ela sugere isso para o tratamento antes da fertilização in vitro naqueles casais que porventura já estejam recorrendo a este método. O livro Diários de Belinda e Alex é um livro com 2 capas, não é? Que é um diário de menina e de menino. O tema é juventude e família. Na verdade, são 2 vidas do mesmo espírito que estão entrelaçadas. E é muito lindo ler esse livro, porque a gente estuda a doutrina espírita através de um romance sem perceber que está estudando. Os jovens gostam muito desse livro. Também para jovens tem um livro sobre sexualidade e tem um livro sobre temas do Evangelho segundo o Espiritismo que se chama Jovens Semeadores de Esperança. São contos para os jovens trabalharem os temas do Evangelho segundo o Espiritismo, as virtudes, de forma mais leve, sem os textos, às vezes difíceis para adulto, que o Evangelho segundo o Espiritismo tem, né? Finalmente, o livro Ubuntu é um livro sobre a ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Como ela nasceu, os casos, como ela trabalha. Fraternidade Sem Fronteiras é esta ONG, que vocês veem aqui eu utilizando a camisa e também o bottom. E esta ONG, eu faço parte dela há quase 5 anos, sou um dos seus diretores hoje, dirijo a Caravana da Saúde e a área de divulgação internacional. E é uma ONG que acolhe a 15 mil crianças órfãos em Moçambique, Madagascar, crianças de rua no Senegal, refugiados agora no Malawi, refugiados de guerra, do Congo, do Burundi, do Sudão, refugiados da Venezuela, no norte do Brasil, e crianças com microcefalia no nordeste brasileiro. Milhares de vidas transformadas por milhares de corações, porque é uma obra coletiva, em que as pessoas se unem, doando apenas R$50 mensais e transformando a vida das pessoas que são amparadas dentro do serviço de promoção humana e não serviço assistencial que essa ONG promove. Um serviço de empoderamento e de engrandecimento humano. Esse livro conta casos emocionantes e o autor, que é o Wellerson Santos, que dirige a Caravana de Educação, fez links com o Evangelho. Ele que também é palestrante espírita, fez estudos daquelas questões que nós vimos dos casos à luz do Evangelho. A renda deste livro é para a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, assim também como a renda destas camisetas e a renda dos bottoms, que não são só bottoms, mas são também brincos para as mulheres. Servem como brincos e são muito úteis e você ajuda diretamente a ONG com a sua doação. Muita gente aqui já é padrinho e madrinha, mas se você não é e deseja ser parte dessa família que conta hoje com mais de 16 mil padrinhos, seja parte, seja muito bem-vinda. Basta acessar o site www.fraternidadesemfronteiras.org.br. No site tem vídeos dos programas que a gente desenvolve, tem fotos e tem todas as informações, inclusive informações das caravanas, para quem deseja ir em trabalho voluntário conosco. Tem praticamente uma caravana por mês, não só para a África, mas também para Boa Vista, também para Campina Grande, e as pessoas podem ir para servir.
Basta ser padrinho ou madrinha, pagar todos os seus custos e ter boa vontade para servir no que for necessário com humildade. Essas são as características. Se você tiver isso no coração, seja muito bem-vindo a fazer parte dessa família do amor sem fronteiras, porque todos nós somos aqueles que estamos aprendendo o que é fraternidade, não aqueles que já a conquistamos. Mas a África é nossa dívida histórica, é nossa dívida moral, porque nós construímos este país à custa da lágrima, do suor e, sobretudo, do sangue africano. E nós temos dívida de gratidão com aqueles vários povos. E a vida nos dá a oportunidade hoje de estabelecermos pontes de amor. Então, se isso toca o seu coração, seja bem-vindo a fazer parte deste trabalho. Estes livros têm toda a sua renda doada para a atividade espírita e também parte deles ajuda a Fraternidade Sem Fronteiras. Nós temos livros para crianças, que são livros de educação emocional. Alguns deles são meus. Rachi já esgotou? Nós temos Mundo dos Bonecos de Papel, que fala da diferença e do diferente, da fraternidade, da inclusão. Foi lançado junto com o livro da homossexualidade, mas não fala de homossexualidade, fala apenas de diferença. O livro Os Violões Encantados, que fala do resgate dos sonhos e da esperança através do amor. O livro Jardim Secreto, que fala da timidez, da coragem de se mostrar, de ser si mesmo, de ter individualidade. E este livro conta a história das flores que, por vergonha, resolveram se esconder no fundo do mar. E o que aconteceu foi dramático. Vocês têm que ler o livro para descobrir o que acontece com as flores que se escondem de si mesmas e como que elas voltaram para a superfície. Então, são obras de educação emocional. Além disso, tem outras obras infantis de outros autores sobre perdão, sobre tristeza, sobre as emoções e muitos outros livros. Com esses livros, vocês ajudam ao trabalho espírita. Somos a Organização Fraternidade Sem Fronteiras. Somos a união de voluntários, padrinhos, apoiadores. Um movimento que começou em 2009 e hoje une milhares de corações. Acreditamos que a mudança que queremos ver no mundo começa dentro de cada um de nós e convidamos a todos para formar essa grande corrente fraterna por um mundo melhor. Na África, estamos em Moçambique. Acolhemos crianças das aldeias que vivem na extrema miséria. Elas recebem alimentação, cuidados com a higiene, participam de atividades pedagógicas e culturais. As primeiras crianças acolhidas hoje são jovens, recebem auxílio para seguir os estudos e formação profissionalizante. Tem também artes, oficinas, cursos e todo o incentivo à mentalidade fraterna. Água para a África. Em Moçambique, o sentimento de fraternidade perfura poços, fazendo jorrar água limpa e em abundância para as famílias que antes andavam quilômetros para buscar um balde de água suja. A chegada dos poços muda a paisagem do centro de acolhimento Muzumuia. A terra dá o fruto, o alimento vai para o prato e todos aprendem a respeitar a natureza e plantar para colher. Na África, estamos no Senegal. Apoiamos e mantemos o orfanato Chemin du Futur, que tira meninos das ruas de Dakar e dá a eles moradia, estudo, disciplina, cuidados com a saúde e capacita para um bom futuro. Na África, estamos em Madagascar. Uma das realidades mais comovedoras que encontramos. 850 mil pessoas passam fome e sede. Água só comprada. As famílias tomam banho só quando chove e bebem água suja. Unimos esforços. Acolhemos todas as crianças que viviam na rua sem estudar, pedindo migalhas. Hoje elas recebem refeição, atenção à saúde, participam de atividades culturais e todas estão na escola. Juntos, voluntários, colaboradores e comunidade, construímos o Campo da Paz e todos os dias 4.000 crianças e mães recebem alimentação, escovam dentes, tomam banho, lavam suas roupas e bebem água limpa.
Cidade da Fraternidade. Ganhamos o terreno, lançamos a campanha e, unindo corações, estamos construindo 100 moradias. Em volta delas, área para cultivo sustentável, armazenamento de produção, oficinas de trabalho, escola, posto médico, espaço de convivência e lavanderia coletiva. Caravanas sem fronteiras vão à África. Médicos, dentistas, engenheiros, profissionais de diferentes áreas, padrinhos da causa, vão a Madagascar e Moçambique. Atendem milhares de crianças. Trabalham, servem, vivenciam fraternidade e tornam-se multiplicadores da causa. No Brasil, estamos no Nordeste. Abraçamos a causa pelo tratamento das crianças com microcefalia. No Centro de Apoio Integrado do IPESC, as crianças recebem o tratamento necessário. Quanto mais cedo, maior a chance de se desenvolver. É acolhimento e esperança para mães e filhos. No Brasil, estamos em Campo Grande. A música toca o sentimento e inspira novos e melhores caminhos. Jovens da periferia da cidade têm a oportunidade de estudar música e integrar a Orquestra Filarmônica Jovem Emanuel. É instrução para a vida. Brasil, um coração que acolhe. Estamos na fronteira do Brasil com a Venezuela. Jovens, famílias inteiras atravessam a fronteira para o Brasil em busca de uma chance. Tentam vencer a mais grave crise humanitária que o país já viu. Voluntários, empresários, apoiadores, todos unidos para ajudar as famílias venezuelanas. Construímos um centro de acolhimento onde as famílias recebem alimentação, dormitório, oficinas de trabalho e apoio para serviços sociais. Em todos os projetos, um sonho de fraternidade. Em todas as ações, o sentimento, a doação dos padrinhos que sustentam a causa. No Brasil e em vários países, a mobilização por um mundo melhor. A obra coletiva se multiplica pela sensibilidade e apoio de muitos corações. Vamos juntos mais longe, cada um fazendo um pouquinho, e todos ajudando a acabar com a fome e a construir um mundo de paz.